Muito bem, mais um Lidercast. Hoje temos uma convidada muito especial. Quem estiver assistindo no vídeo está vendo que eu estou de camiseta laranja, né? Uma camiseta com uma frase da Ayn Rand, que é fabulosa, né? Você pode negar a realidade, mas não pode negar as consequências de negar a realidade. Isso é um mote de vida pra gente, Com né? certeza. E eu sempre contando como é que acontece a chegada do meu convidado aqui. Eu estava assistindo um trecho, um corte de um podcast qualquer. Ela participou ali, eu vi ela falando uma coisa interessante. Falei, cara, isso aí pode dar samba. E eu não sabia quem é que eu estava vendo. Eu só ouvi um pouquinho, um trechinho e falei, quem que é essa moça aí? Fui pesquisar e tudo. Falei, cara, pera um pouquinho. Candidata a prefeita de São Paulo. Pré-candidata. Pré-candidata, olha, tem que falar, tem que fazer. Pré-candidata à prefeitura de São Paulo pelo Novo. Falei, pera, vamos bater um papo lá, né? Fiz um convite através dos meus muito amigos do Novo. Camiseta laranja, então tá explicada, tá? Estou aqui em homenagem a vocês, né? Tem 3 perguntas que eu uso na abertura, que você cuida só com essas 3, o resto você pode chutar à vontade. Essas 3 você tem que ir na linha, tá? Seu nome, sua idade e o que você faz. Bom, Marina Helena, eu tenho 43 anos e eu sou economista e agora estou pré-candidata à prefeitura da maior cidade do Brasil. Baita responsabilidade, que né? Coragem! E carregando dentro da barriga uma coisinha que tá vindo aí. Muito você especial, tá grávida. Theo. Eu tô Você grávida, já é a 39ª semana. Sim, Ele tá à expectativa por ti. Bom, qualquer hora é hora, mas talvez Sim. semana que vem sim. já tem aí um filho. Esperei tanto. Esse ano tenho uma filhota linda que vai fazer 8 anos agora. Aham. E eu tentava desde então, e aí tive essa grande surpresa. Foi tudo ao mesmo tempo, convite, e veio 3 dias antes para disputar, né, para ser a pré-candidata a prefeita. Veio 3 dias antes, eu descobri que estava grávida. Então, Que idade tem o nome da sua filha, como é? Luna A Luna deve estar enlouquecida. está enlouquecida, para está chegar ao muito hotel. feliz, está muito feliz. Que legal, que beleza. Estamos muito felizes. Parabéns, parabéns. Vai ser. Como eu dizia na minha época, tem uma boa hora, viu? Tem, Tem uma boa- obrigada. Bom, eu vou voar um pouquinho, porque eu sei que você tem compromisso aqui, então eu vou pular uma primeira parte que a gente faz aqui. Só vou pegar uma informação básica. Você nasceu onde? Eu nasci em Brasília, Ok. mas eu passei a minha infância em São Luís do Maranhão. Meus pais são separados, então Sim. eu passei com a minha mãe dos 3 aos 13 anos. E depois disso, enfim, foram realidades bem diferentes, assim. Em São Luís eu passei bastante perrengue, a gente morou num subúrbio, né? E o Maranhão é o estado mais pobre do Brasil. Depois disso, numa praia de pescadores, ajudei a criar os meus irmãos. Acabei sofrendo uma violência e com 13 anos eu fui para casa do meu pai em Brasília. Não expliquei muito bem o que tinha acontecido, mas obviamente ele me acolheu. Sim. E ali mudou toda a minha vida. Eu estudei bastante, entrei na faculdade, depois em economia, no mestrado. Acabou que eu estava indo para o doutorado, meu avô faleceu, pai da minha mãe, e aí eu precisei virar rimo de família, vim para São Paulo para trabalhar 20 anos atrás, foi essa cidade que eu escolhi, e aqui eu fiz a minha carreira, construí minha família, e foi também onde depois eu acabei decidindo entrar, né, primeiro ir trabalhar em Brasília no setor público, e depois agora ser candidata. Então esses meus 20 anos de carreira foram todos aqui em São Paulo, entre setor público, privado, terceiro setor. Eu vou querer fazer um acordo com você, né? Depois que passar essa loucura toda aqui, você tem que voltar aqui, porque eu vou precisar explorar essa tua história. É sensacional. Será um prazer, Você vem de uma mas foi periferia um breve resumo. Não, mas o resumo é maravilhoso. Tem conteúdo aí para um podcast de horas de duração, né? E quando passar essa loucura toda aqui, eu vou te convidar de novo, com certeza, né? Mas vamos direto pro ponto aqui, né? Você se formou em economia, então? Eu me formei, fiz um mestrado em economia e aí eu vim trabalhar. Trabalhei 14 anos no mercado financeiro como economista. O que eu fazia era achar alternativas de investimento ao Brasil. Então eu estudei mais de uma dezena de países. Então foi muito interessante, porque foi uma análise comparativa incrível do que deu certo e do que deu errado e por que a gente deu tão errado, né? O Brasil ficou muito para trás. Eu gosto de falar isso porque desde que eu nasci eu atualizo, desde que eu entrei em economia eu atualizo um gráfico para comparar, desde que eu nasci, como é que está o Brasil em relação ao resto do mundo. Sim. E a gente pega a renda média global,
ela mais que dobrou, né? Ela cresceu Sim. 125% e a nossa 30%. Então imagina Sim. quantas gerações ficaram para trás. A gente não saiu do lugar, essa que é a verdade, nesses últimos 40 anos. Sim. E perdemos um verdadeiro milagre que aconteceu no mundo inteiro, de redução de pobreza, de mudança de padrão de vida. E eu sempre perguntei o porquê disso. Então foi muito interessante ter essa oportunidade de estudar inúmeras economias e entender que a gente falta aquilo, né, que sobra onde dá certo, que é a liberdade econômica, Sim. que são regras fáceis, que é a igualdade perante a lei, tudo aquilo que a gente Eu sabe tenho- que funciona. Eu tenho vários amigos que são de áreas diferentes de atuação, né? Tem economista, tem administrador, tem engenheiro, tem um monte de gente aí. E quando eu converso com eles, já se conhece o problema, já se apontou de onde veio, a gente já diagnosticou o problema do Brasil como um todo, e é uma questão de execução. E a gente Sim. não consegue executar os planos. A gente, a cada 4 anos o país vira de ponta cabeça, muda, né? E eu fico imaginando o seguinte, qual é a agonia de alguém como você que estudou, que está vendo o que acontece lá fora, tem na mão as alternativas, sabe, cara, olha o que esses caras fizeram, deu certo, e tromba com uma estrutura que você não consegue fazer essa coisa andar. Foi isso que me chamou a atenção na Claro. tua fala lá naquele podcast. Você contou um pedacinho, quando você foi parar na equipe do Paulo Guedes, né, e estava lá em Brasília, com uma missão de fazer uma mudança brutal. Eu acompanhei muito de perto toda aquela andança da reforma da Previdência, estive lá, entrevistei o Bruno 2 vezes lá em Brasília mesmo, né? Legal. E eu me lembro que uma coisa que me chamou a atenção foi, voltando a esse início que eu te falei, era a perplexidade tanto do Bruno quanto do próprio Paulo Guedes nas entrevistas, quando eles descobriram que tem um rolo político que não tem nada a ver com a capacidade técnica de vocês de determinar o problema, saber qual é a solução e implementar. Vamos fazer um negócio? Tudo certo, vamos. Tromba com uma estrutura cheia de interesses estranhos que não tem nada a ver com a dinâmica do mundo privado, né? E ali você descobre que, cara, não basta ter uma boa ideia, não basta ter a solução, eu não consigo fazer ela andar. E eu olhei para aquilo e falei, cara, que frustração, cara, que coisa horrível deve ser. Você com uma boa ideia na mão não consegue andar, porque na tua frente tem uma zebra que não entende o que você está falando, que está interessado em outra coisa. Como é que foi esse choque quando você abraçou essa coisa de ir pro Foi bem pro isso. mundo O público? Guedes me fez. Eu tinha trabalhado com ele no setor privado, né, na Bozano antes. E ele me fez o convite para ir para Brasília. Não foi fácil. Minha filhota estava com 2 anos e meio. Fiquei na ponte aérea. A segunda voltava a sexta. E chegando lá foi isso. A gente começou a levantar. Primeiro, assim, foram várias caixinhas que a gente abria e o que tem aqui, né? A primeira dela foi o levantamento do que de fato o governo federal tinha participação. E a gente chegou a descobrir que tinha participação ou majoritária ou minoritária em cerca de 700 empresas. Então era uma coisa maluca. Um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, a Vale, né? Agora o Lula não conseguiu emplacar o nome do Manteiga, a empresa estava blindada, por quê? Porque foram vendidas as participações, principalmente do BNDES, né? De alguns fundos de pensão. Então acabou que as estatais ou seus fundos de pensão tinham participações em inúmeras empresas e setores do setor privado e acabavam indicando cargos importantes, como agora ele tentou fazer um presidente de uma empresa. Sim. Né? Aliás, isso foi feito ali durante o governo Dilma, quando foi mudado um presidente da empresa, Sim. literalmente, porque o governo assim queria. Então é uma interferência absurda. E não foi à toa que a gente teve aquela crise ali do governo Dilma, em que o PIB caiu 7%, a gente teve 7 milhões a mais de desempregados, que foi a pior crise, a pior recessão, quando o mundo crescendo, né? Só nossa. E quando a gente vê, foi muito operacionalizada via estatais. Então foi exatamente esse polvo do governo se metendo em inúmeros setores que acabou levando a gente àquilo. Então, para mim isso era muito claro. Então era uma oportunidade incrível de mudar isso. Né? Sim. E muito foi feito, Luciano. Eu agora, pegando os números do que foi deixado de legado, eles são impressionantes. Né? Primeiro que foi o primeiro programa, foi o maior programa de desestatização de fato desde o Collor. Então foi maior do que o FHC. Quando a gente olha os números, foram mais de 240 bilhões em desinvestimentos que foram feitos nesses diversos setores. Então é bastante coisa. Fora Quando isso... você fala de desinvestimento, significa que esses 240 entraram
No caixa do governo. Foram empresas que a gente saiu, deixou de ter participação. Sim. Então, algumas que a gente, por exemplo, Eletrobras, no caso, que foi uma grande privatização, mas tiveram outras que foram, por exemplo, a Petrobras desinvestiu de diversas empresas, o BNDES desinvestiu de diversas empresas, então isso aí liberou para o setor privado, né? Fora isso, uma mudança que para mim ficou muito claro, assim, como que tem duas palavras mágicas que mudam tudo, que para mim é ética e gestão. Desde que a lei das estatais foi aprovada ali em 2016, aconteceu uma verdadeira revolução, no bom sentido, no que diz respeito às estatais, e uma revolução boa no sentido de governança que gerou muito valor para o brasileiro. Então, ali em 2015, as estatais tiveram um prejuízo de 32 bilhões. Sim. Além disso, elas tinham uma dívida maior do que os seus ativos. Então, as dívidas eram de 550 bilhões e o ativo de 500 bi. Ou seja, nós brasileiros tínhamos um rombo ali de prejuízo de 32 bilhões. Além de tudo, um conjunto de empresas que tinham uma dívida maior do que o seu ativo. Então, era um grande buraco negro que estava ali pra gente, né? Afinal de contas, somos os donos dessas empresas. Então, e aí, o que aconteceu em 2022, que foi o último ano da gestão do Guedes? Olha que coisa inacreditável. Lucro 274 bilhões. Então, num prejuízo de 30, ele está falando de um lucro de 270, que muito foi virar política pública, porque foi distribuído como dividendos para o governo federal e acabou virando serviço público. Em segundo lugar, aqueles ativos de 500 viraram 850 bilhões e a dívida de 550 se reduziu para menos de 300. Então, o delta, quando a gente pega desses ativos versus dívida, a gente está falando de 600 bilhões de reais. É um número absurdo. Se a gente pega a lucratividade que essas empresas passaram a ter desde a lei das estatais e acumula, a gente está falando de 700. Então, se você soma esses dois, a gente está falando de 1 trilhão e 300. É assim, são 13 orçamentos da cidade de São Paulo, 13 anos de orçamento da cidade de São Paulo. São mais de 8 pagamentos, por exemplo, de um Bolsa Família anual para todos os, né, para todos os, o que a gente faz hoje, que está em torno ali de 150 bilhões, então daria... Então, assim, são números absurdos, absurdos. Então, e aí Marina, você se pergunta, mas cara, como é que fizeram tanta besteira lá no passado? Então, mas o que eu quero pegar é o seguinte, você não faz uma mudança desse tamanho em 4 anos, cara. Foi feito. Pois quando você olha para as dimensões, você está me dando. Foi feito. Por que foi feito? Por conta de ética e gestão. Quais eram os critérios? A gente tinha que indicar milhares de nomes de diretores e conselheiros para essas empresas todas em que tinha participação. Quais eram os critérios? Gente honesta, que entendia do que estava fazendo. Sim. Ponto. O contrário do que está acontecendo agora. Acabou de ser o Silvio de Almeida, o nosso ministro de Direitos Humanos, que vai ser indicado para o conselho de uma das empresas estatais que ele não tem currículo nada a ver com aquilo ali. Então, não é só uma questão de que você não possa indicar. Por exemplo, a gente teve no caso do Guardia, na época do Temer, para nem citar o governo Bolsonaro, né, e a gestão do Guedes, antes você tinha ali, por exemplo, um ministro que foi o Guardia, que era conselheiro de algumas empresas, mas é óbvio que ele era super qualificado para entender disso que ele estava fazendo. Então, não é só uma questão de que, mas a pessoa que ocupa um cargo, ela não pode ser conselheiro ou, né, de uma empresa estatal, mas você precisa entender daquele setor, e isso era algo que a gente levava em consideração. E, aliás, os critérios eram muito difíceis, e a lei das estatais deu pra gente uma fórmula de que não, essa indicação aqui não pode, porque esse cara não tem as habilidades necessárias, ou quesitos aqui de ética que a gente veja como os necessários. Infelizmente, o Lewandowski ali ao sair do STF com uma canetada acabou com a lei das estatais e agora está sendo permitido que a gente volte a colocar nomes, né, que não sejam... Então, assim, a gente tem lá a irmã da Marielle Franco, a ministra da Racial, que está cuidando de uma empresa como a Tupi. Qual que é a experiência dela no setor? Tenho certeza que zero. Então, são empresas, olha que terror que é isso, empresas da iniciativa privada que, por terem uma participação de algum ente
governamental precisam goela abaixo aceitar indicações de pessoas que não têm o menor conhecimento sobre nada do que está ali. Então, assim, esse verdadeiro, vamos dizer assim, essa milagre que foi feito ali, foi possível porque, cara, simples, é um choque de gestão. É um choque de gestão. É isso, é um choque de gestão e nada mais, Luciano. Como funciona, assim, que foi o que eu vivenciei a minha vida inteira na iniciativa privada, que eu vi dar muito certo, claro. Quando eu estive ali no governo federal, como eu vejo gestões de políticas públicas, eu vejo governos que deram muito certo, por exemplo, o que o Zema está fazendo em Minas, Sim. ou a gente hoje no Novo tem o melhor prefeito avaliado no Brasil, que é o Adriano Silva em Joinville, com 93% de aprovação, mas você pega os casos de sucesso, seja no setor privado, seja no setor público, é um choque de gestão. Simples assim. Não tem mágica nessa história. Eu trouxe aqui a Ilona Beck-Serraz, ela fez um Lidercast maravilhoso sobre a experiência dela no Ministério da Educação. E no fundo, a questão toda era essa. Ela tentou um choque de gestão, mas o sistema engoliu ela. Sim. O sistema não deixou. É claro que o Ministério da Educação talvez seja o lugar mais... acho que só perto do Ministério da Cultura. Todo ocupado, ele está todo fatiado e ocupado ali. Sim. Quando ela chegou e sentou lá, falou, cara, nós vamos mudar isso aqui, o organismo reagiu e acabou expulsando ela de lá, né? Eu imagino que com vocês não deve ter sido diferente, embora uma coisa que me chamou a atenção, na característica da estrutura de vocês, quando eu estive lá conversando com o Bruno, com a turma toda lá, eles me mostraram que muita gente da equipe do Ministério estava lá há muito tempo, não eram caras que chegaram agora. Claro. Né? Já vinham lá e eram técnicos, gente séria, tanto que a reforma da Previdência não foi implementada 100% uma coisa nova. Lógico. Ela já vinha andando, vocês deram uma trabalhada nela, então tem gente de qualidade lá. Sem dúvida. Tem gente disposta a fazer acontecer. Mas no escalão superior tem gente disposta a fazer jogo de poder e tudo mais. Isso para mim ficou muito claro. No setor público existem pessoas qualificadíssimas. Isso foi o que a gente encontrou no Ministério da Economia. Inclusive, por exemplo, o projeto de privatização da Eletrobras foi muito baseado num projeto que já estava vindo desde o governo Temer, né? As mudanças que a gente implementou tinham a ver com uma lei das estatais que já tinha sido aprovada. Então, eu vejo que tem e tem pessoas técnicas ali competentes que ajudam muito, não tenho dúvida disso. A questão é quem tem a caneta na mão e toma as decisões. Então, eu digo que o que me fez, depois de voltar de Brasília, entrar na política, esse caminho foi exatamente isso. Eu senti que, infelizmente, poderia ser muito mais. Olha tudo isso que a gente fez. Sim. Mas podia ser ainda muito mais. Sim. Então, assim, já foi incrível a conquista que aconteceu só com choque de gestão. Mas o que seria possível de ser feito se, além disso, a gente tivesse um congresso disposto a levar o melhor para a população? Sim. O que além seria possível se a gente tivesse políticos de fato preocupados com a melhoria da vida da população? Então, isso foi essa migração. Foi por isso exatamente que eu decidi, quando eu voltei, entrar para a política e disputar, né, um espaço para ter essa caneta e de fato poder ainda acelerar mais isso. Por quê? Porque o que a gente viu foi que tudo isso foi feito. Mas agora estão derrubando a lei das estatais. Então, pode ser que todo esse processo incrível de geração de valor, a gente está falando aqui de mais de 1 trilhão e 300 de geração de valor, pode ser que a gente volte de novo ao buraco que a gente encontrou ali em 2015, de prejuízo, de dívida maior que ativo das empresas. Por quê? Porque, cara, basta chegar lá alguém, como está acontecendo agora, e colocar esses nomes, né, absurdos em conselhos de empresa, num monte de coisa. Então a gente já viu isso no Brasil. É que ficou muito claro, acho que com os escândalos ali do Petrolão, do Mensalão, a utilização dessas empresas e a questão da corrupção. Mas eu costumo dizer que a corrupção é a pontinha do iceberg. Uhum. O que está por baixo é um terror de gestão, né? Obviamente, por exemplo, a Petrobras. Eu vou dar um exemplo da Petrobras. A Petrobras, ela era uma empresa lucrativa,
né? Com a questão toda que a gente teve ali do preço não ser mais livre, né? Do tabelamento de preço, ela chegou a ter um prejuízo de 40 bilhões. Além disso, ela chegou a ter uma dívida de 160 bilhões de dólares. Ela se transformou numa das empresas mais endividadas do mundo, sabe assim, do mundo. Não é que é uma só para nosso comparativo, não. Foi uma coisa absurda. E como é que ela chegou até ali? Investimentos errados. Hoje está se voltando a investir em Abreu e Lima. Abreu e Lima é uma empresa que já foi utilizado ali 19 bilhões de dólares. Isso é 8 vezes mais do que estava projetado inicialmente e 5, 6 vezes mais do que a média de outras refinarias globais. Então, 5 mais, 6 vezes mais. Como é que você consegue valores tão absurdos? Isso aí foi para quem? Obviamente que foi para aquelas empreiteiras que fizeram esse projeto. Mas aí a gente vê como a gente cobra, isso custa muito caro. Isso significa que o combustível refinado no Brasil vai ser muito mais caro do que lá fora. Sim. Isso não vale só para isso. Por exemplo, Angra 3, quando a gente fala de Eletrobras. Angra 3 foi despejado mais de 10 bilhões ali numa coisa que é sucata. Então ela já ultrapassou o valor que ela deveria ser para sua construção. Monte agora precisa de muito mais para ser aportado. Isso vai fazer com que se ela ficar de pé, vai ser a energia a energia mais cara que a gente vai ter, né? Então assim, é um absurdo. Quem paga no fundo somos nós, né? Seja via impostos para financiar tudo isso, seja via uma energia mais cara, seja via um combustível mais caro. Então tudo que o setor público acaba metendo a mão, como a gente viu no passado, acabou se tornando algo que faz com que a economia brasileira não seja competitiva, que a gente tenha que pagar muito mais por um produto. Então é muito triste, assim, os efeitos disso são muito maiores do que apenas a questão da corrupção em si. Aqueles números de corrupção que a gente viu, eles fazem com que a gente tenha um setor, inclusive setores importantes como esse de petróleo e gás, de energia, completamente ineficientes, poderiam ser muito melhores, e a população acaba pagando por um produto muito mais caro também, de pior qualidade. Eu te perguntei ali atrás, a gente acabou, acho que passou batido ali, né? Vocês foram lá, tomaram conta da lagoa, arrumaram a lagoa, a água tá limpinha, tá tudo bonitinho, cheio de peixinho, tudo pronto, vamos navegar. E aí você descobre que essa água da lagoa vai entrar num lugar que é todo lamacento, né? Você vai entrar na discussão dentro do Congresso, você vai entrar lá no meio, ali tá cheio de interesses. Tem a oposição, por exemplo, ela não vai em momento algum analisar o mérito das ideias de vocês, ela vai analisar o seguinte, ó, se esse negócio der certo, o meu inimigo vai ganhar, vai, então detona, né? E vocês descobrem ali, de uma forma meio amarga, que não basta, de novo, eu estou repetindo aqui, né? Você tem uma boa ideia, você não consegue passar ela adiante, né? E eu me lembro, me chamou a atenção, quantas vezes o Paulo Guedes tinha um cuidado, quando ele chegava, ele estava falando, né? No final ele falava, não, porque o nosso Congresso sabe como é que funciona, são gente boa, eles vão dar um certo. Eu vi ali uma tentativa dele de, cara, nós estamos com uma ideia legal, bicho, eu relevo um pouco essa brigalhada toda e deixa a gente seguir adiante, né? E eu sentia que tinha de vez em quando uma frustração. Pô, passou, mas passou todo cortado. Passou todo. E me deu a impressão que em algum momento vocês aprenderam e falaram, bom, quanto nós queremos? 10? Então põe 25, porque eles vão cortar 15, entendeu? A gente vai acabar com 5, mas vai acabar com 5, né? Esse negócio não foi suficiente para te desestimular? Cara... Não, na verdade eu saí de lá querendo entrar na política e querendo, assim, qual que é o meu ponto? A gente precisa convencer as pessoas das ideias, né? E realmente alterar. Por exemplo, Eletrobras. Eletrobras eu lembro de discutir o projeto com 40 pessoas da base, não estava nem falando da oposição. E não tinha uma pergunta ali sobre o que aconteceria com a conta de energia, qual que seria o impacto para os brasileiros, nada disso, né? Foram 40 pedidos de cargos em estatais. Aí a gente vê por quê? Porque a gente lá é onde tem o maior poder. Então, quanto maior o pernil, né, mais moscas. Sim. Quando eu falo que a gente saiu de um rombo nessas estatais para quando você acumula lucros e valorização de ativos e tal, dessa ordem de trilhões, você vê quanto dinheiro rola ali. Então os caras ficam esperando, bom, essa turma vai passar, eu volto para,
né, para saquear as empresas de diversas formas, usar como cabide de emprego, a favorecer, né, as empresas e os amigos que eu quiser. Então eles vão passar e a gente vai continuar aqui. Então vamos esperar eles passarem que a gente domina aqui tudo de novo. E é muito dinheiro, sabe, Luciano? Então, isso para mim ficou claro que, na verdade, os interesses ali são outros. Né? Os interesses não são os interesses da população. Só que a população tem que acordar para isso. Enquanto a população continuar vendendo seu voto por pouco, né? Por quem resolve um buraco ali na rua, por quem faz Picanha por quem dá uma camiseta de futebol para você jogar futebol no final de semana, para quem te dá um churrasquinho ali. Exatamente, que é isso que acontece no final. Picanha e cerveja, uma camiseta do time de futebol. Enquanto a população continuar vendendo seu voto em troca disso, é isso que a gente vai ter representado lá. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir andar, né, e ser um país que cresce e que realmente gera oportunidades das pessoas da miséria. Então, eu entrei na política, foi muito interessante, porque eu entrei só com as minhas ideias. E foi apenas com as minhas ideias, porque quando eu comecei eu não tinha redes sociais, eu não tinha nenhum tipo de vínculo político, de onde começar, zero. Apenas defendendo ideias, como você me conheceu nas minhas redes. Eu acabei sendo, hoje eu sou a primeira suplente a deputada federal pelo Partido Novo, né, aqui em São Paulo. Tive mais de 50 mil votos, consegui encher um estádio defendendo ideias. Então, eu saí dali para quê? Eu quero explicar para a população que isso é uma grande... você está numa encruzilhada, mas existem outras formas. Então, vamos explicar o que funciona e vamos ver se a gente consegue. Mas é óbvio que é um trabalho de longo prazo, de formiguinha. Agora, com esse desafio aqui, quem sabe eu consigo levar isso com bons planos. Você falou de educação. Essa é uma das minhas meninas de ouro quando eu penso em disputar algo aqui em São Paulo, porque o município é o principal responsável pela educação. Então eu entendo a frustração dela de lá no MEC não conseguir fazer muita coisa, mas a grande verdade é que a maior responsabilidade pela educação é do município. É onde está concentrado o maior gasto com educação, é onde você pega a criança ali do 0 até os 15 anos de idade, então a fase mais importante para essa transformação. Cara, depois no ensino médio, na universidade, a pessoa já não aprendeu. Se você não tiver a base feita, é complicado. Exatamente. Mas você não escolheu ir concorrer pela prefeitura de São Luís do Maranhão. Você foi logo em São Paulo, maior cidade, cara, do hemisfério sul, sei lá, né? Por que o executivo? Na verdade, eu recebi o convite, eu já tinha feito um plano de governo para a cidade no passado, eu estudo bastante tempo política pública, para mim entender como que funciona a nível federal, municipal, me deu muito. Eu fui CEO do Instituto Milênio e lá a gente publicou diversos estudos sobre boas políticas públicas, não só a nível federal, né, mas a gente discutiu várias pautas. Então é algo que eu já me dedico há bastante tempo, desde a universidade, né? E eu vejo que o município o prefeito é aquele que está mais perto, de fato, da população e que consegue, de fato, resolver o problema em tempo real, sabe? Isso sempre me interessou. Eu adoro resolver problema. Meu marido diz isso, assim, você adora um problema, arrumar alguma coisa, porque eu gosto de solucionar problema, assim. Eu tenho um espírito desse, assim, eu falo, né, não se vencem guerras, é um grande lema que eu trago para mim, não se vencem guerras com retiradas. Eu acho que o primeiro ponto é você ver um problema, encarar de frente e você consegue solucionar. E eu vejo que dentro do município as soluções, elas têm muito impacto e são mais fáceis de ser implementadas do que a nível federal. Então isso me traz bastante vontade. Eu não fui ser candidata a São Luís do Maranhão porque eu moro em São Paulo. Eu estou há 20 anos em São Paulo. Eu fiz uma provocação. Você não foi começar por uma cidadezinha para ir para a cidade de zona. Você já foi para as cabeças, né? Já foi para as cabeças. Mas eu vejo que é uma enorme oportunidade, porque o que vale a nível de cidades menores tem que valer aqui também. Né? Sim, eu vejo que a boa gestão ela é escalável, né? Você estava falando lá do macrocosmo lá em Brasília,
Evidentemente, quando você chegar aqui, São Paulo ainda dá para ser, mas teoricamente sim, é um microcosmo, né? É um Brasilhão menor, Perfeito. mas é a mesma coisa. É o mesmo rolo, Não, é a mesma o que eu carência. acabei de falar, a mas, gente precisava indicar milhares de nomes para organizar essas centenas de empresas. Aqui é a mesma coisa. Sim. O que o prefeito, o que é o mais importante? Começando pelo vice, passando por todos os secretários, passando por todos os subprefeitos. Por exemplo, como a gente tem 32 subprefeituras, a gente também tem várias regionais de educação, várias regionais de saúde. Então, qual que é o que é a principal função do prefeito? Indicar gente boa para preencher esses cargos e ponto. Uma vez que você consiga colocar gente boa em todos esses cargos, a cidade roda, entendeu? O problema hoje qual que é? O problema hoje é que quem entra tem que fazer tanto conchavo, tem que fazer coligações tão grandes que quando chega lá já está tudo nomeado. E é verdade, eu sei disso porque os próprios partidos nos procuraram. E a primeira pergunta é: o que você quer? Qual secretaria? Qual não sei o que? Então, na verdade, o prefeito ele já assume... negociando... já tem negociado toda a alma. Então, ele já entregou a cidade inteira, né, para essas pessoas. E aí é muito difícil fazer mudanças, porque quando a gente olha, é isso. Hoje a cidade está loteada. As indicações das subprefeituras, quando a gente olha, são as mesmas que os vereadores já deram, e não importa muito quem é o prefeito de plantão. Sim, eles tá continuam dominando sim, aquelas áreas. Então, se a gente continua, bem ou mal, apostando nos mesmos, o resultado, cara, vai ser igual, entendeu? Não adianta, você tá insistindo no erro. Contar uma experiência minha numa cidade da Grande São Paulo, né? Muitos anos atrás eu estive lá e participei de uma série de eventos lá. Os caras me chamaram, falaram: pô, ajuda a gente aqui a fazer uma organização aqui. E eu descobri que o prefeito nunca tinha reunido os seus 23 secretários para uma reunião em conjunto, nunca tinha feito. Falei: cara, vamos promover uma dessa aí, e ajudei a promover. Fomos pro hotel, eu fiz 5 charts e falei: cada secretário vai lá na frente e vai apresentar nesses 5 charts um resumo do que é a sua dificuldade, fazer uma análise SWOT, aquela coisa toda que a gente do mundo privado sabe como é, né? E foi legal, baita evento. Só que eu levei comigo uma psicóloga, levei um economista e botei os caras na plateia só assistindo, escrevendo e analisando. E combinei com o prefeito. Falei: quando terminar esse evento aqui, eu vou voltar daqui uma semana com um relatório para você entender quem são os secretários com os quais vale a pena você subir num palanque e tê-los ao seu lado. Claro. Marina, eram 23, 3 eram aproveitáveis. Os outros 20, eu falei para ele: cara, se livra, inclusive a tua esposa, que era, sei lá do que era lá. Claro. Falei: cara, não sabem o que estão fazendo lá, Exato. Não sabem falar, não tem a menor ideia do que está acontecendo, que não vai andar nunca, né? E ali que foi que eu entendi o tamanho da encrenca. Ele estava completamente manietado. Aquilo estava tudo, como você falou, tudo dividido em capitanias, né? E cada lugar tinha um dono. Então tinha o dono da região, lá o chefão do bairro, era o cara que indicou o fulano, o ciclano. Não tem como andar. Não tem como andar. Não tem como. A gente no Ministério da Economia, dentro da Secretaria de Desestatização, a gente tinha uma reunião matinal todos os dias, às 8 horas da manhã, em ponto. Quem não chegava na hora ainda pagava uma multa que é para nossa vaquinha para fazer os happy hours. E essa reunião era com todos os diretores. Fora isso, dentro do Ministério da Economia tinha reunião semanal com todos os secretários. Então, esse tipo de coisa, você vê como é que está andando os projetos. Em Joinville, assim que eu aceitei esse desafio, eu fui entender qual era o milagre do prefeito melhor avaliado do Brasil, que é o Adriano Silva de Joinville. Eu fui entender, passei uma semana com ele lá. O que ele faz? Ele simplesmente pega lá as metas, tem lá quase 400 metas, e ele reúne todos os que estão responsáveis por aquela meta. Então, fui numa reunião sobre obras, né? As obras que vão acontecer na cidade. Lá estava o secretário de Obras e Infraestrutura, mas estava também o de Meio Ambiente, estava também a Procuradoria, estava também a Fazenda, entendeu? Então, todos os que são responsáveis de alguma forma por aquele projeto fluir estavam ali. Então, eles faziam isso a cada 15 dias, esse monitoramento, com todos os responsáveis.
onde está o gargalo, resolve. Na hora ali, o prefeito era um árbitro. Então ele dizia, olha, isso aqui tem que resolver. A mesma coisa quando você... Então, para todas aquelas metas, porque tudo, nada depende de um só. Muitas vezes você vai depender de vários secretários e, além disso, às vezes em outras esferas de governo. Então, a pessoa ser um bom gestor e conseguir... Qual que é o grande papel? É colocar todo mundo na mesa para solucionar o problema. Aliás, ele revolucionou a prefeitura com isso, porque a primeira coisa que ele fez foi derrubar as paredes, você entra lá, tudo de vidro, e é um atendimento ao cidadão. E o cidadão chega lá com um problema, e qual é o espírito? Resolver o problema. Não adianta o cara dizer, olha, não, mas isso aqui não depende só da minha secretaria, porque é daquela outra, e mandar para o outro, não. O cara que recebeu o pedido tem que resolver. Então, ele tem que articular com os outros para ver como resolver o problema daquela pessoa. Isso mudou completamente a forma de agir da prefeitura, porque o que é muito comum no setor público, que sempre me incomodou, é a batata quente. Isso aqui não é minha competência e joga para o outro. Por que a gente conseguiu fazer tanta coisa ali nas estatais? Porque a gente se deparou com vários problemas. Tinha algumas vezes, Luciano, a gente fez um primeiro... Foi muito engraçado. Um dos nossos diretores, ele foi ver com quantas pessoas ele tinha que falar dentro entre órgãos de controle, dentro do executivo, quantas pessoas tinham uma interlocução para tratar e resolver um problema daquela estatal. E ele começou a desenhar. Aí no final a gente brincou, isso aqui é uma obra de arte, parecia uma aranha com tentáculos. E ali tinham tipo 80 pessoas diferentes que você tinha que falar. E era isso mesmo. Mas o nosso trabalho era estar em contato com essas 80 pessoas para ter certeza que aquele projeto ia terminar. Entendeu? E que no final das contas você ia conseguir vender uma participação naquela empresa. Mas era assim, você tinha que falar com o TCU, dentro do Ministério da Economia, com todos os secretários, né, que a gente tinha, depois fora dali, dentro do Executivo, com um outro ministério responsável que tinha mais inúmeros interlocutores. Então, dentro do setor público, nenhuma solução é rápida e fácil. Não é. Você precisa conversar muito e você precisa, de fato, convencer muita gente. Mas é possível? Com certeza é possível, porque é isso que você vê quando a gestão, né, a gente conseguiu entregar lá no Ministério da Economia. Eu vejo que tem prefeitos que conseguem entregar, como o Adriano. E aí, qual que é o projeto? É exatamente esse, do grande gestor, de colocar todo mundo na mesa e que aquelas pessoas estejam voltadas a resolver aquele problema. E não a jogar a batata quente pro outro. Na teoria, né, a coisa é como eu te falei antes, a gente sabe como é que funciona e como é que tem que ser. Mas é muito complexo. Você que na iniciativa privada, a gente sabe que é assim, ou morre. Então, a gente, exatamente. É vida ou morte da empresa. Ou deu isso, certo, né? ou já era. Ou já era. Não tem essa... Não deu certo, põe no lado ali, vai... Mas o setor privado deveria ser assim, porque aquele que não consegue resolver o problema deveria trocar a cada 4 anos, né? Então, Sim. Os incentivos deveriam virar para resolver os problemas. Sim. É que, infelizmente, a gente tem tanta gente ruim, Sim. que o cara ele fica entre o péssimo e o menos péssimo. Sim. Mas não é isso, gente. Eu vejo que tem muita experiência boa, não só aqui no Brasil, lá fora. Tem formas diferentes de fazer. Você está tentando trazer uma visão meritocrática para um mundo que odeia meritocracia. Você fala, meu Deus do céu, esses caras querem morrer. Eu costumo dizer o seguinte, a gente saiu da sociedade da informação e entrou de cabeça na sociedade da narrativa. Nós vivemos hoje, né? Você não precisa mais estar certo em nada, não precisa ser verdade, não interessa mais. Interessa uma boa narrativa. Então, quando você me contou essa história logo no começo aí dessa virada que vocês conseguiram fazer lá, transformar aquela dívida gigantesca mudou de ponta cabeça, essa narrativa, ela não chegou para o público, né? Ela não chegou. Não que ela não tenha sido contada, ela foi contada, mas ela não chegou. Porque ela não tem nem como o sujeito entender. O cara que só entende picanha e cerveja, ele não vai entender que você fez uma virada, que tinha um rombo. Não dá. Então, quando você tromba num processo eleitoral, como você está entrando aqui agora, é um processo de narrativas. A tua competência é legal para dizer, olha que moça competente, agora vamos destruí-la, né? E vem todo um ataque de todo lado lá.
Isso tem um custo, né? Você era um quadro técnico do Ministério da Economia, você não estava na linha de frente, a pancada batia antes em alguém para depois chegar em você, e agora, quando você assume que, ó, eu vou partir para a campanha, eu estou na linha de frente, você é o alvo, né? Isso tem um custo pessoal, Claro. familiar. Teu marido segurou as pontas quando você falou, cara, vou concorrer, vamos junto, tô com você. Não, família pra mim é tudo, é o principal, né? Então, assim, imagina, meus filhos e meu marido, sem eles eu não enfrentaria esse desafio. Então, mas meu marido é o meu melhor amigo. Nós éramos melhores amigos antes de decidirmos ficar juntos. Então, acho que isso é fundamental. E quando eu fui para Brasília e a Luna tinha 2 anos e meio, ele foi pai. Então, eu lembro que na primeira ida, na segunda-feira, eu aproveitei o Wi-Fi do avião para colocar tudo que precisava levar ela, se tinha médico, todas as coisas das rotinas da semana, tudo que precisava, e eu enviei para ele uma mensagem gigantesca. Na segunda semana, quando eu fui fazer a mesma coisa, ele me respondeu: olha, eu te apoio, eu acho que o que você está fazendo é muito importante para o Brasil, eu entendo, mas agora aqui quem manda sou eu. E eu entendi o recado. Então, Luciano, eu vejo, a gente sempre teve essa parceria muito grande, né? Eu faço questão, todas as vezes que eu posso, de colocá-la para dormir, ou acordar e levar ela para a escola, preparar o café da manhã dela, ter o tempo de qualidade com ela. Todos os finais de semana que eu posso, eu tento blindar ao máximo para a gente ter, né, tá junto ali. E ele é a mesma coisa, ele também tem uma vida super complicada, mas eu tenho certeza que os dois somos muito presentes na vida deles. E isso é fundamental. E a gente acaba distribuindo esses papéis, né? Mas ele, de fato, se ele não fosse tão presente, tão parceiro, eu não conseguiria encarar isso, né? E aí o que eu faço obviamente, tem muitos eventos, né, dentro da política, e ele, ao invés de me acompanhar, ele fica com a nossa filha, e para mim isso é o ideal. E ele, quando a coisa aperta também, precisa, eu tenho eles como prioridade. Então é uma parceria, eu vejo isso assim. E para mim a fórmula do sucesso é essa. Quer dizer que a gente não briga? Quer dizer que é tudo um mar de rosas? Claro que não, né? Mas a admiração é tamanha, o respeito é tamanho, e a torcida pelo sucesso do outro é tamanho, que a gente conseguiu chegar em equilíbrios, né? Em divisão ali de tarefas. Como é o nome dele? Luiz Henrique Guerra. Ô, Luiz, você vai ter trabalho, Luiz. Mas é isso, a gente precisa, né? E aí, quando você é convidada para concorrer pelo Novo para São Paulo, e você chega numa corrida onde tem 2 cavalos que estão lá na frente, ultra preparados, já estão sendo falados há não sei quanto tempo, quando você, logo no começo você fala, pré-candidata. Esses caras não são pré, já são candidatos há não sei quanto tempo, fazendo campanha que nem alucinado. Sim. Aí, né? E você vem ali atrás, cheguei no Novo, pelo Novo, né? Diante de uma corrida que é um negócio altamente complexo, milionário. Esses caras tem por trás deles um suporte gigantesco. A máquina do governo federal, a máquina do próprio governo que você estadual, não tem, municipal. Que você não tem. Como é que você faz para isso não ser uma... Vou brincar uma coisa que a Hortência contou para mim. A Hortência do basquete falou uma vez. Falou, cara, a gente ia disputar esses campeonatos mundiais e a gente perdia no uniforme, cara. Ela falou, a gente entrava na quadra, olhava pro nosso uniforme, olhava o da adversária, a gente perdia no tênis, né? Já saía perdendo no tênis. Como é que você faz para dar a largada e não perder no tênis, cara, no uniforme, por uma corrida que você sabe que vai ser pauleira? Eu realmente acredito que líderes, aqui é Leadercast, né? Que as grandes revoluções foram feitas por meio de liderança. E se a gente pega toda a história da humanidade, a gente vê quantas inovações, quantas coisas aconteceram que foram feitas por alguém que no fundo da garagem ali. Então, eu realmente acredito nisso. Acho que o poder e também acredito nas pessoas, no poder de convencimento das pessoas. Eu entrei na política por conta disso, acreditando que
puxa, se eu tiver um bom projeto, por que não? Por que eles vão insistir nas mesmas coisas, né? Então isso de fato me move. Eu sou uma pessoa que acredita no futuro, eu sou uma otimista nesse sentido por natureza. Sei que é muito difícil, tenho toda essa consciência. Não sou uma boba, muito pelo contrário, né? Eu fui para Brasília, eu sei bem como é que funciona. A minha experiência, tanto lá quanto na política, me mostra os desafios. Aliás, nos cargos de liderança que eu tive no setor privado, nada foi fácil na minha vida. Nada, né? Contando a minha trajetória desde lá, nada foi fácil na minha vida, desde a minha infância, nada foi fácil. Pelo contrário, não faltaram desafios, mas em nenhum momento eu achei que me retirar do combate resolveria meus problemas. Então eu sou uma pessoa assim, meu marido gosta de dizer que eu sou guerreira, e eu sou mesmo. E eu acredito que é isso, a gente tem que encarar de frente e assim, eu vejo que a política está no estado que está. A maioria dos brasileiros são pessoas honestas, que fazem o certo. Por que a gente dá tão errado? Porque, infelizmente, quem vai para a política não são essas pessoas. Não. Então, eu tenho consciência, Luciano, total, de que o problema, por que a gente chegou nesse ponto agora? E eu falo isso é muito importante. Eu nunca tive tão preocupada com o que está acontecendo no nosso país e na minha cidade. Nunca. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu entendo como retrato do mal o que aconteceu no Holocausto. Ouvir o nosso presidente ser parabenizado pelo chefe do grupo terrorista Hamas é algo que me envergonha profundamente. Ver a gente alinhado ao que há de pior em termos globais, ao verdadeiro eixo do mal, quando a gente pensa em terrorismo, ditaduras, né? Isso não me preocupa, me preocupa muito. Quando eu olho aqui para a cidade, a mesma coisa. Eu vejo que a função básica de qualquer estado é segurança. Eu tenho medo de sair na rua. Meu filho, eu vejo que a minha filha não frequenta lugares que eu frequentava em São Paulo. Ela não conhece a cidade, né, da maneira como eu me permitia conhecer. Por quê? Porque você tem medo de sair, de ser assaltado, de ter uma arma apontada para sua cabeça. Eu não tinha esse receio. Então, isso tudo... Contratos, a gente vê que o crime organizado está sim infiltrado aqui na capital, né? Tem uma boa parte dos nossos vereadores que estão ligados ao crime organizado. A gente vê várias empresas que prestam serviço para a prefeitura que são investigadas por estarem sim no crime organizado. Tem várias evidências em relação a isso. Que é isso, entendeu? Então assim, e como é que a gente chegou aqui? A gente não chegou aqui do dia para a noite. Não, isso é uma construção. É uma construção de décadas sim. em que nós nos omitimos. Esse é o ponto. Sim. Nós nos omitimos. A gente estava muito preocupado cuidando da nossa vida, cuidando da nossa carreira, que já é bastante, concordo. Mas quem ficou ali, desculpa, tem outros valores. Então, em um momento eu decidi que eu não iria me omitir mais. Isso foi bem em 19, quando eu fui pro Ministério da Economia. E desde então, eu descobri que essa é a minha função. Eu não me omito mais. O que depender de mim, eu vou para as cabeças. Agora, se isso estimula, e eu falo isso para as pessoas, passem a não se omitir também. Pelo menos, na hora de dar um voto para um vereador, para um deputado, gente, é uma decisão que você tem que tomar, né, a cada 2 anos. Pesquisa a história, vê se a pessoa é competente, se a pessoa é honesta, sabe? Se dá o trabalho de dar um Google ali, de entrar em alguma coisa, vai no ranking dos políticos e ver quem são aqueles melhores avaliados. Eu escrevi um livro em 2015 chamado Me Engana Que Eu Gosto, é o nome do livro. Foi, acho que o primeiro livro mais político que eu escrevi. Tava chegando no impeachment da Dilma, né? E eu paro e faço assim de constatação, olha... 40 anos atrás, acredite ou não, eu tinha o cabelo parecido com o seu, era daqui, né? Cabeludão. Eu estava em São Paulo, nas ruas de São Paulo, em 1977, 79, com cartaz na mão, pedindo a volta do irmão do Enfio. Eu estava aqui brigando com o Erasmo Dias, aquela coisa toda, e brigando para que a ditadura, o regime militar terminasse, voltasse a ter democracia e papapá, e eu consegui. A turma que estava comigo fez tanto barulho que a gente conseguiu, em algum tempo terminou, em 80 e pouco, acaba ali o regime militar, e a gente retoma
o controle democrático do Brasil. E nesse livro eu falo o seguinte, muito bem, passaram-se 40 anos, e quando eu olho para trás, aquele Brasil que eu tinha certeza que eu conseguiria construir se eu tirasse aquela velharada da frente, não aconteceu. Aham. Outra, uma porrada de gente que estava comigo na rua está preso por corrupção, né? O que deu errado? E a minha conclusão é o seguinte, deu errado o seguinte, a gente foi para a rua, gritou, quando nós tiramos os caras de lá, a gente voltou para casa, cruzou os braços Exatamente. e deixou a coisa passar batida. Quando passou batido, ó, tocando o alarme já deu os nossos... Meu Mas Deus do céu, eu já tenho deu. mais, É. a gente pode... Quando eu descobri, né, eu falei, cara, eu entreguei na mão da bandidagem. Eu me recusei, falei, agora eu vou cuidar da minha vida, da minha carreira, e larguei o Brasil. E o Brasil foi construído. Então você tem Exatamente. bandidos que estão aí há 30, 40 anos. Perfeito. 40 anos. E o cara, não tem como você furar o domínio desses caras aí, Não, né? a gente vê, por exemplo, a taxa de renovação no Congresso. Parece Sim. que é muito, mas tem um estudo feito até no Instituto Millennium, que foi feito até depois que eu saí, né, já com o Diogo Costa, que virou CEO, que mostra que a taxa de renovação real é em torno de 10%. Porque todo mundo que está lá há muito tempo, ou é filho de alguém Sim. ou é extremamente ligado, então são as mesmas famílias que estão ali o tempo inteiro. Então, assim, você não vê a taxa de renovação, de fato, ela é muito baixa. E hoje a gente vê que o que acontece? O sistema também é muito complicado, porque são alguns puxadores de voto, fica essa polarização louca que só ajuda essas pessoas. Então você tem a polarização e uma compra de votos, né? Um Então, presidente de uma casa que tem o poder de engavetar o que ele quiser. o que ele quiser, ou que é não. um absurdo. Sim. Então, mas eu vejo que tudo isso, Luciano, tá ligado a essa omissão. Eu fui para as ruas no Fora Dilma, né? Eu vi tudo ali acontecer. Eu fui e fiquei feliz quando eu vi tantos corruptos presos. Sim. E agora a gente está vendo tudo de volta. Mas o ponto é, um sistema que foi construído há tanto tempo, ele não vai se desmontar do dia para a noite. Então, assim, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Não é isso? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Não tem jeito. E a gente tem que estar. E você pega os países e as economias e o que mais deu certo, você vê que a sociedade ela é engajada. Entendeu? Ela entende o que está acontecendo. Nos Estados Unidos, muitas das coisas são a nível dos municípios que seriam lá, né? Então as decisões, as pessoas votam, né? Para tudo, para o delegado de polícia, para isso, para aquilo. Sim. As comunidades, elas têm os conselhos ali que tomam as decisões do que é cara tá melhor. na frente do cliente dele. Ele sabe que se ele pisar na bola, o cliente dele tá na cara dele. Exatamente. Sim. Então, aqui no Brasil, a gente tem esses instrumentos também. Existem os conselhos, a pessoa vota, vê ali o que está acontecendo com o seu vereador, com o seu subprefeito, isso e aquilo. Pô, gente, vê o que está acontecendo. É isso que vocês querem que continue? Então, assim, a gente precisa participar. Como sociedade, não tem outro jeito. Eu sei que parece muito para alguém que já tem que ralar para botar comida na mesa, que já tem que ralar para cuidar da sua família. Mas, assim, não tem outro caminho. É isso. Ou é isso, ou a gente vai estar sempre à mercê do que a gente tem agora, que é esse país que não sai do lugar. E que corre um risco grave de regredir muito, porque a posição que a gente se vê hoje, ela é muito pior do que aquela posição em que eu estava quando eu nasci há 40 anos atrás. A gente já tem um nível de carga tributária, de endividamento, problemas institucionais gravíssimos. Então, eu olho hoje o que a gente está se alinhando a nível mundial, né? O mundo, como é que está. Então, a questão demográfica. Então, hoje a gente está numa posição muito mais delicada, sabe? Então, é uma decisão. De novo, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Ou a gente passa a fazer parte e deixa de se omitir, ou depois não adianta. O que a gente pode fazer é ficar reclamando no Twitter, no sofá, na mesa do bar. É isso, gasta essa energia para fazer alguma coisa, apoia alguém que quer fazer diferente. O brasileiro entendeu muito mal essa questão de democracia representativa, sabe? Tem alguém que me representa lá, eu voto no cara, viro as costas, ele que se vire, né? E não é assim. Se você não tiver pressão, não vai acontecer nada, né? E a pressão vem de várias formas. Uma das coisas que eu fiz quando eu estive lá com o Bruno Bianco, eu estava conversando com ele lá, né? Porque eu fiz a entrevista com ele lá em Brasília, no gabinete dele, né? E eu perguntei para ele, falei, Bruno, vem cá, quando o povo passa com os carros na rua aqui, buzinando tudo, vocês escutam aqui dentro?
ou vocês estão lacrados? É possível ouvir a pressão popular? Ele falou, cara, escuta aqui, ó, lá fora estava uma gritaria. Ele falou, claro que é. Quando há pressão popular, a gente escuta, né? E essa é a única forma. Agora, o problema disso tudo é que narrativas. Sim. Narrativas de novo. A gente está indo para a rua, nós estamos fazendo barulho e de repente a gente descobre que o barulho que a gente fez, que deveria ter sido resolvido, não foi. Porque, de novo, nós entregamos na mão de alguém. E agora eu vou usar o exemplo que não pode deixar de ser usado, né? Você descreveu um sistema que, para mim, ele é um organismo vivo que se autoprotege. Se você entra lá com alguma intromissão, ele quer cuspir você fora, né? Então, aparece lá um Bolsonaro que é uma cunha nesse processo. Ele entra lá como um organismo de... mas ele estava lá 30 anos. Não interessa, ele estava 30 anos, mas ele não estava a serviço desse rolo todo. Quando ele entra, o organismo quer cuspir ele fora. E aí não adianta você mostrar resultado. Cara, olha o que nós conseguimos, fizemos isso, o organismo vai tirá-lo ali fora. Porque o organismo precisa se manter. Como é que você combate um organismo desse sem ser... Lembra do Olavo? O Olavo fala, lá embaixo, tá? De baixo para cima. E aí vem subindo, vem melhorando tudo. Quando você pega isso que nós estamos conversando aqui agora e leva para um exemplo de uma pequena cidade do interior, cara, é pior ainda. Essa coisa da loteamento de cargo, tudo é pior ainda. Tem gente metendo a mão lá, né? E dali para a cidade maior, até chegar lá em cima, né? Então, se o brasileiro não entender que é com o vizinho dele que começa o problema, sabe, que é na associação de bairro, claro. Botando ordem no seu condomínio. Claro. Na sua casa. Não vai, cara. Não vai. Jordan Peterson, arruma o teu quarto. Cara. Arruma o seu quarto. Que é o que eu sempre falo com a minha filha. A gente precisa arrumar o nosso quarto e depois disso a gente tem que sair também para a esfera um pouco maior e tem que ajudar pessoas que você se identifique, procurar melhor no que vota. Tudo é isso. É uma questão, de novo, não é do dia para a noite, mas eu realmente acredito que em plantar semente, sabe? Se você não plantar semente, a árvore nunca vem. Então eu vejo que tem pessoas sim honestas e competentes que estão largando a sua vida para entrar na política, né? E essas pessoas merecem apoio. Então desde que eu entrei nessa jornada, eu quero montar um time. Então hoje eu estou indo atrás para a gente ver quem vão ser os nossos candidatos a vereadores, né? O que a gente vai trazer, conversando muito, construindo pontes, trazendo pessoas novas, porque eu tenho a certeza, Luciano, que ninguém também faz nada sozinho. Sim. Então precisa de um time, precisa dessa construção. E lembrar que é isso também, isso é um projeto de muito tempo. O próprio Lula lá no Foro de São Paulo, não tem lá os vídeos dizendo, olha gente, não vai ser do dia para noite, vai demorar 30 anos. A gente pega os vídeos de 30 anos atrás, tá aí, ó, tá 30 anos, ele estava certo. E ele tá de volta. Então a gente precisa ter essa noção de que não é do dia para noite, mas que a gente precisa unir essas pessoas e que tem essa mesma, esse mesmo sonho de país e não dar o primeiro passo. E não permitir descer degrau. Quando a gente subir um degrau, não deixar voltar o degrau, cara, que é o que está acontecendo agora. Mas o sistema é foda, parceiro. Então, combater não vai ser simples. Mas se a gente desistir, acabou. Então, eu acho que essa que é a grande mensagem, assim. Não se vencem guerras com omissões, com retiradas. A gente precisa persistir. É isso. É isso aí. Você pediu para mim que você estava com você tá com o teu tempo bem apertado aqui, né? Vamos lá. Quero conhecer você, quero entrar na tua rede, quero ver tua proposta. O que eu procuro? Marina Helena BR, Marina Helena com H, BR de Brasil. São todas as minhas redes, você pode me encontrar no Instagram, no site, no Twitter. Vão vir muitas coisas, a gente tem muita proposta, também estou super aberta para receber sugestões. Legal. Então quem quiser adotar uma pré-candidata, quem quiser me ajudar de alguma maneira, quem tiver alguma questão da cidade, sugestão para a cidade, um problema ou uma solução, estou disposta a ouvir, isso é super importante. Então vou deixar também um número aqui, que é o 999-440030, 999-440030, você entrando ali, 999-440030.
30. Ok. Quem quiser entrar, eu já mando um questionário. Existem 1 milhão de formas de ajudar ou participar de alguma coisa desse projeto para a cidade. Então, vamos junto. É isso. Só para fechar, você está confortável no novo? Super. O novo, Nunca estive o tanto. novo está. Olha, eu vou falar, desde que eu entrei passado, do novo, eu nunca estive confortável. Hoje eu estou bastante. Passado aquele rolo todo. Eu vejo que a saída, enfim, a saída do João foi importante. Eu acho que o partido amadureceu muito. Tinham muitas ideias que na teoria pareciam ótimas, mas na prática não funcionam. Por exemplo, a gente vai sempre votar contra a questão do fundo eleitoral e partidário, ainda mais nos valores que atingiram, porque é muito ruim para a democracia. Mas a gente precisa de gente lá para poder votar essa alteração. Então não adianta hoje entrar na guerra de canivete. Então tem muita coisa que se mostrou que na prática não funciona, né? Então a gente reviu isso. Eu acho que esse diálogo na política, entender que a gente não sozinho não se constrói também. Então tem várias coisas, várias mudanças importantes que estão em curso e por isso eu estou mais confortável que nunca. Legal. Bem-vinda. Obrigada. Boa sorte. Aliás, várias coisas. Olha, boa sorte, boa hora. É isso. Bom trabalho, que dê tudo certo aí. Marina Helena BR. Isso. @Marina Helena BR. Tamo junto. É isso. Obrigado. Um grande prazer.